Vamos aprender a identificar os agentes biológicos mesmo sem os ver. Queres saber mais sobre agentes biológicos? Tens dificuldade em sensibilizar os trabalhadores e as trabalhadoras para a existência dos agentes biológicos e respectivos perigos e riscos? Fica comigo, que hoje vou ajudar-te para melhor identificar e classificar os agentes biológicos. O meu nome é Mayra Romão, sou especialista em bioengenharia e segurança e saúde no trabalho e ajudo os responsáveis e as responsáveis pelos trabalhadores e trabalhadoras a estarem informados dos perigos e riscos e a trabalharem em segurança, na prevenção das doenças profissionais e acidentes de trabalho. Subscreve o meu canal para teres acesso a estas partilhas interessantes no âmbito da segurança e saúde no trabalho. Então, vamos começar. Os micro-organismos são invisíveis a olho nu. Há uma grande vastidão do mundo microbiano, que inclui bactérias, microalgas, fungos, parasitas, nomeadamente os protozoários, mas também vírus, se bem que estes, por não possuírem células, nomeadamente, constituem um grupo à parte dos seres vivos. Embora certos parasitas, como os helmintas, possam apresentar formas visíveis sem o auxílio do microscópio, muitas vezes são aqui referidos porque em determinadas fases do seu ciclo evolutivo passam por formas não visualizáveis a olho nu, como acontece com a maioria dos seus ovos ou das suas formas larvares. É verdade. Fazendo referência aos conceitos do enquadramento legal, relativamente ao conceito de agente biológico, são todos os micro-organismos, incluindo os geneticamente modificados, as culturas de células e os endoparasitas humanos suscetíveis de provocar infecções, alergias ou intoxicações. E agora vocês perguntam, e os micro-organismos? São qualquer entidade microbiológica, celular ou não celular, dotada de capacidade de reprodução ou de transferência de material genético. Podem ser bactérias, vírus, parasitas e fungos. Então, os trabalhadores e as trabalhadoras podem estar expostos a agentes biológicos com riscos para a sua saúde em muitas atividades, nomeadamente em laboratórios de investigação, serviços hospitalares, em empresas de recolha de resíduos, matadouros, em laboratórios clínicos e de diagnóstico, em diversos ramos da indústria. E a exposição aos agentes biológicos pode ser intencional, quando o trabalhador trabalha diretamente com eles, não é? Por exemplo, num laboratório, numa instalação de investigação, ou pode ser não intencional, em que o trabalhador é exposto ao agente biológico devido ao seu trabalho. Por exemplo, um trabalhador do setor da saúde que é exposto a um vírus transmitido pelo sangue, ou um trabalhador de uma lavandaria que é ferido com uma agulha, ou um agricultor que é exposto a uma doença animal, que também pode afetar o homem, uma zoonose. Ser infectado por um agente biológico, ser exposto por toxinas produzidas pelo agente biológico, ou ter uma reação alérgica ao agente biológico ou às substâncias que ele produz, por exemplo, enzimas. Os agentes biológicos têm a capacidade de replicar, necessitam de recursos mínimos para sobreviver e podem infectar com doses muito reduzidas, por isso todo o cuidado é pouco. Se gostaste desta informação, deste vídeo, convido-te a verificar outros vídeos que eu partilhei no meu canal. Subscreve o meu canal e vais ser notificado sobre todas as novidades e partilhas e informações no âmbito da segurança e saúde no trabalho.